Nesse vídeo, eu vou mostrar como funciona a ferramenta de desempate da plataforma Licita Mais Brasil. Recentemente desenvolvemos aqui no nosso sistema uma ferramenta completa que aplica o desempate conforme as exigências do artigo 60 da nova lei de licitação. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês tanto a parte teórica quanto a parte prática. Eu criei aqui um processo, então eu vou forçar o empate em alguns casos, para que eu mostre para vocês como que o sistema aplica o desempate, quando que ele ocorre, quais são as regras que devem ser seguidas. Então, vou dar início aqui ao processo, vou dar início à fase de lances, a todos de uma vez só, para facilitar. E agora eu vou aguardar a fase de lances encerrar. Mas antes disso, eu vou explicar quando que ocorre o empate na nova lei de licitações. Nesse caso aqui, temos um pregão eletrônico que está sendo disputado no modo aberto. A única forma de termos um empate nesse processo é se os licitantes concorrerem com a proposta inicial deles e a proposta inicial deles for igual, como nesse caso aqui. 3 participantes deram um lance de R$ 1.000 e os 3 estão empatados, porque é a proposta inicial. Se isso fosse cadastrado durante a fase de lances, ou seja, se o fornecedor aqui tivesse R$ 900, o segundo 900, o terceiro 900, mas eles cadastraram durante a fase de lance, aí nesse caso não seria um empate. A ordem de classificação seria definida pelo momento em que o lance foi enviado. Tá? Então, na nova lei de licitações, no modo aberto, é possível que você encaminhe lances iguais ao do seu concorrente. Porém, o primeiro colocado, quem vai ficar na frente, é quem enviar o lance primeiro. Então, é uma questão importante. No modo aberto, só tem empate quando o lance inicial, a proposta inicial, é igual. Já no modo aberto fechado, você tem a possibilidade de ter empate com o lance inicial, quando o valor do lance inicial é igual, e também com o lance na etapa fechada. Então, como os licitantes eles não conseguem ver o lance do concorrente dele, ele dá um lance no escuro. Então, se os valores cadastrados naqueles 5 minutos finais do aberto fechado forem iguais, também é considerado um empate. Tá? E mesma coisa também quando o lance é fechado. A pessoa concorre com a proposta inicial, então, se for ali um valor igual, vai ser considerado um empate. Então, dito isso, eu vou aguardar aqui finalizar a fase de lance para mostrar na prática como que isso funciona. Bom, então voltando, o processo aqui já está no final da fase de lances. Eu criei alguns cenários para a gente poder verificar quando ocorre e quando não ocorre o empate. Tá? Então, isso é para evitar qualquer tipo de dúvida. Também temos a aplicação automática do empate ficto, aquele que é previsto pela lei 123 de 2006 das microempresas. Então, o sistema também vai fazer essa verificação. Tá? Lembrando que antes do fim da fase de lances, o porte dos fornecedores não é divulgado. Tá? Isso é uma informação que você só vai saber após a fase de lance, para que ninguém possa aproveitar dessa situação. Tá? Então, terminou aqui, vamos ver algumas coisas importantes. Lances encerrados, e aqui no segundo item apareceu desempate. Porém, esse desempate aqui não é a questão de empate pelos mesmos valores, é a questão do desempate automático, tá? Da microempresa, o empate ficto previsto na lei 123 de 2006. E o que aconteceu aqui? Todos os fornecedores, eles estão com valores iguais, porém nesse lote 2 aqui, nesse exemplo, no histórico de lances, você vai ver que esses valores de R$ 800 eles foram cadastrados durante a fase de lances. Tá? Então, nesse caso aqui, como eles são valores iguais, eles foram cadastrados durante a fase de lances, não é a proposta inicial, a ordem dos classificados ela fica de acordo com o envio do lance. Tá? Então, aqui o licitante 27 mandou, era 16 horas, 15 minutos e 6 segundos, então ele está em primeiro lugar. O 38 mandou logo em seguida, 17 segundos. E por fim o 41 mandou quando tinha 38 segundos. Então a ordem ela é definida de acordo com o envio do lance. Tá? Porém, nesse caso aqui, o sistema verificou o quê? Que provavelmente esse licitante 27 é uma empresa de grande porte. Tá? Essa verificação é feita automática pelo sistema, sem que o fornecedor conheça o porte do concorrente. Ele falou aqui, o licitante 38, que está classificado em segundo lugar, tem 5 minutos para cadastrar um novo lance. Tá? E caso ele não cadastre a oferta, o sistema vai entender que ele desistiu desse direito, tá? Conforme a lei prevê.
Então, o fornecedor segundo colocado aqui, ele vai ter 5 minutos para poder cobrir a oferta do licitante 27. Tá? Essa é a tela do fornecedor, né? Então ele está no desempate, ele sabe aqui ó, que ele é o licitante 38 e ele colocou que ele é microempresa, ou seja, ele consegue ver o porte dele, mas não consegue ver o porte dos concorrentes. Tá? Isso é definido pelas regras da licitação. Então, se ele quiser cobrir a oferta do primeiro colocado, é simples, ele vai ter que vir aqui e colocar uma nova oferta. Tá? Ele pode colocar aqui, por exemplo, 790 e enviar. Pronto. Então, ele usou o direito dele. Tá? Então, nesse item aqui, não teremos mais empate por enquanto, porque o fornecedor microempresa usou o direito dele previsto em lei. Já nesse primeiro item aqui, todos os lances, né, que foram cadastrados aqui, eles foram cadastrados durante o envio da proposta inicial. Tá? Então, nesse caso aqui, a data e horário não importa, elas não vão ser levadas em consideração para indicar a colocação. Então, nós não temos aqui uma definição de quem é o primeiro colocado ainda. Já nesse outro item aqui, no lote 3, o primeiro colocado ele deu um lance durante a fase de lance, o segundo também, e ele ficou em primeiro aqui. Por quê? Porque o lance dele foi cadastrado primeiro, tá? E muito provavelmente aqui, né? Ou os dois são microempresa, ou o primeiro é microempresa e o segundo é uma empresa de grande porte. Então, nesse item aqui, ele não aplicou, o sistema não aplicou o empate ficto, tá? Previsto na lei da microempresa. Então, o sistema ele tem essa capacidade de verificar quando o empate ficto deve ser aplicado, tá? E uma coisa importante, o empate ficto ele não é aplicado somente quando encerra a fase de lances. Tá? Toda vez que há uma mudança na posição dos fornecedores, ou seja, às vezes você está lá na habilitação e o pregoeiro inabilita alguém, o primeiro colocado, e essa inabilitação faz com que a regra do empate ficto seja ativada. O sistema vai aplicar essa regra. Então, enquanto a sessão estiver em andamento, né, é importante que você acompanhe, tá? Para que no caso de você ser selecionado para encaminhar uma nova proposta, você esteja online e consiga usar o seu direito. Tá? Então agora aqui ó, terminamos, né, a fase de lance de todos os itens. O sistema avisa aqui o pregoeiro que todos os itens tiveram a fase de lances encerrada. Lembrando que o pregoeiro, agente de contratação, só consegue avançar para a fase de julgamento da proposta quando a fase de lance de todos os itens é encerrada. Tá? Então não tem como você já avançar para julgamento e negociação se ainda tem item na fase de lances. Isso para evitar que os fornecedores saibam com quem que eles estão concorrendo. Porque quando chega na fase de julgamento e negociação, que é a próxima, vai aparecer o nome, vai aparecer o porte dos fornecedores. E se ainda tiver lance na fase de lances, eles vão poder presumir ali, né, que são as mesmas empresas participando. Então vou clicar aqui em sim, né, eu terminei a fase de lance e o sistema vai avançar automaticamente para julgamento e negociação. E aí no chat de mensagens ele vai me alertar se há ou não um empate. Então estamos aqui no lote 2, onde a microempresa usou o direito dela no empate ficto, então ela está em primeiro lugar. Aqui o sistema me indica que não houve um empate, né? Iniciada a etapa de negociação, assim que o pregoeiro definir, né, e der início ao prazo de envio, o licitante primeiro colocado deverá enviar a proposta adequada, né, o valor ajustado ao último lance dele. Já no lote 1 aqui, que as empresas todas cadastraram o mesmo valor na proposta inicial, o sistema avisa, ó, iniciada a etapa de negociação e julgamento de proposta. No momento, há um empate entre os participantes e o pregoeiro agente de contratação deverá iniciar os procedimentos de desempate. Tá? Já aqui no lote 3 tem um outro cenário. Aqui não houve empate porque o primeiro colocado é uma microempresa e o segundo colocado é uma empresa de grande porte. Tá vendo aqui, ó, microempresa? Não. Então agora que revelou o porte das empresas, a gente entendeu por que não teve aqui um empate ficto, né? Também não teve um empate, porque um dos critérios de desempate é o porte da empresa. Se ela é microempresa, ela tem vantagem em relação a uma empresa de grande porte. Já aqui no lote 4, tivemos empate também. Tá? Apesar dos valores aqui, todos foram cadastrados durante a proposta inicial. Dessa forma, tivemos um empate e o pregoeiro vai ter que aplicar as regras previstas em lei. Então, vamos lá, aplicação das regras. É bem simples aqui, a plataforma foi desenvolvida e nós criamos aqui ferramentas para facilitar essa aplicação. Então, a primeira questão, né, a primeira regra prevista em lei é você ter uma disputa final.
tá? Então, as empresas que estão empatadas, elas vão poder melhorar a oferta delas, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, iniciar prorrogação de desempate. E aqui o sistema vai indicar para o pregoeiro, vai explicar, né, ó, e o primeiro critério, né, é a disputa final de lances sucessivos. E no caso, nós teremos uma fase de lance de 5 minutos fixos, tá? Então, vai ser um período extra de lance. E assim que eu iniciar a prorrogação, não tem como eu pausar esse prazo, não tem como eu refazer, tá? É uma fase única. Então, se você quiser, você pode avisar no chat, irei iniciar fase e falar para o fornecedor para ele se atentar, para cadastrar uma melhor oferta, tá bom? Então, para isso, eu vou clicar aqui e iniciar a prorrogação. Então, começou aqui a prorrogação, o cronômetro começa a correr, é encaminhada uma mensagem no chat também falando que fornecedores empatados têm 5 minutos. E aqui no caso os 3 estão empatados, então os 3 poderiam encaminhar uma nova oferta. Tá? Já nesse outro item aqui que a gente tem empate, vou fazer a mesma coisa, vou iniciar a prorrogação para nós termos o segundo exemplo. Então vou colocar aqui a prorrogação de desempate e vou cadastrar novas ofertas. Vou aguardar aqui os 5 minutos e a gente já volta. Bom, encerrado aqui os 5 minutos da prorrogação, nós voltamos para a etapa de julgamento e negociação. E aqui vemos no lote 2 que uma empresa ofertou um novo valor. Tá? Então ela acabou ali desempatando esse item. Ela deu um lance de 790 e agora ela é a primeira colocada. Bom, então aqui terminou o prazo de 5 minutos. No lote 4, 2 fornecedores cadastraram novas ofertas. Tá? Então, 2 empresas deram lances, porém, né, lances iguais ainda, mesmo durante o período de 5 minutos de desempate, elas deram lances iguais, que é possível. E o sistema me desempatou, por quê? Porque uma delas é microempresa. Então, tem essa questão. Microempresa tem essa vantagem. Já aqui no lote 1, eu mantive os valores, eu não dei uma nova oferta nesses 5 minutos, e todas estão ainda com lance de 1.000. E aí o que acontece? O sistema ele vai avisar, foi finalizada a prorrogação, porém que o empate permanece. Tá? E o pregoeiro, o agente de contratação, dependendo da modalidade, deverá aplicar os próximos critérios previstos no artigo 60. Clicando aqui no painel de controle desempatar lote ou item, vai abrir para você quais são esses critérios. Tá? Então aqui a gente tem os critérios de desempate previstos na lei. Tá? São avaliações que são realizadas fora do sistema. Tá? Avaliação do desempenho contratual, se a empresa ela tem um desenvolvimento sustentável, se ela tem algum programa de compliance, né, de integridade, equidade de gênero no trabalho. Existe até o decreto 11.430 que regulamenta, tá, essa questão. Então, existe essa possibilidade de desempate. E caso, né, ainda permaneça após a aplicação desses critérios, você tem os critérios de preferência. São as empresas que estão no estado, a licitação está sendo realizada, empresas brasileiras, se ela estiver empatada com alguma empresa estrangeira, e empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Tá? São outros critérios de preferência. Então, depois de aplicar esses critérios, você vai indicar aqui a colocação dessas empresas. Então, você vai indicar, por exemplo, a Apple ficou em primeiro lugar, a Samsung aqui ficou em segundo e a Adidas ficou em terceiro. Aqui o exemplo das empresas do sistema de testes. E aí, se for essa a nova ordem, você clica aqui em salvar. Ou então você pode pôr uma ordem diferente. Né? Esse aqui é o segundo, esse é o primeiro e esse é o terceiro. Ou então, você pode colocar também que esse aqui é o primeiro colocado, esse aqui também é o primeiro colocado e esse aqui ficou em segundo. Tá? Ou seja, ocorreu um empate aqui entre essas duas empresas. Tá? Então, existe a possibilidade, né, de após a aplicação desses critérios ainda o empate permanecer. É difícil, né, devido à quantidade de critérios que precisam e devem ser analisados. Porém, se tiver um empate ainda, você põe aqui a colocação e salva essa colocação dos fornecedores. O que vai acontecer? Vai ter a última possibilidade, né, possível aqui para você desempatar, que é realizar um sorteio automático. Tá? Então, o sistema ele vai te avisar, falar, ó, ainda tem um empate, né, e você deve realizar um sorteio. O que o sistema vai fazer? Ele vai dar um número aleatório para o fornecedor e vai realizar um sorteio para ver quem é que tem a numeração mais baixa. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática, mas é bem simples. Tá? Então, vou clicar em realizar sorteio automático. Vou confirmar. Isso aqui não pode ser revertido, tá? Então é importante que você se atente a essa questão.
E agora o sistema realizou aqui o sorteio e a Apple ficou aqui em primeiro lugar. Tá? Então ele avisa aqui que ele é o primeiro colocado. Se você voltar aqui na sala de negociação e acessar os arquivos do processo, vai estar aqui o comprovante do sorteio. Abrir aqui o arquivo, ele vai explicar como foi feito esse sorteio, a metodologia. Tá? Então ele dá um número aqui, sorteio para o fornecedor, e ele define, né, uma ordem crescente. Então quem tem o menor número fica em primeiro lugar, quem tem o segundo menor número fica em segundo, e assim por diante, se tivesse mais fornecedores aqui. Então esse daqui é o comprovante, tá mostrando aqui a data, o processo, qual era o lote que estava empatado. E aqui a gente vê que o listante 87 foi o primeiro colocado. Voltando aqui na sala de negociação, a gente verifica aqui, ó, que o listante 87 do lote 1 é a Apple. Tá? Então, o sistema finalizou aqui o empate. Agora não temos mais nenhum item empatado. Então, essa novidade aqui na Licita Mais Brasil, de verificar e permitir que o empate seja aplicado, né? O empate não, né? Que o desempate seja aplicado conforme as regras, né, que a lei exige. Então não existe a possibilidade de você realizar um sorteio logo em seguida que o empate foi constatado. Se você tem um empate, tem que dar um prazo de 5 minutos. Depois tem que aplicar as outras regras previstas aqui no artigo 60 e no artigo 61 da nova lei. E caso aí permaneça, aí sim você tem um sorteio. Tá? Então é uma terceira possibilidade dentro de todas que a gente tem na hora do desempate. Sem contar também, né, que temos a aplicação dos itens que são previstos no artigo 44 da Lei 123 de 2006, que trata da preferência para microempresa, empresa de pequeno porte, e também é aplicado automaticamente pelo nosso sistema e em todos os momentos que for possível. Tá? Então tem esse ponto específico, e não é só depois da fase de lances, tá? Quando há mudanças na classificação dos fornecedores, também deve ser aplicada a regra da Lei 123 de 2006. Tá? Então, mostrando aqui para vocês como que funciona. Se tiver dúvida de como aplicar, como que utilizar a plataforma, entre em contato com a gente que a gente vai ajudar. E se você quiser conhecer outras ferramentas que a gente disponibiliza no Brasil, assista os outros vídeos que nós vai ajudar você no dia a dia quando for participar de licitação, seja aqui ou em outras plataformas. Tá? Você tendo conhecimento, não importa. Tá? É isso.